Bom dia a todos. Quero deixar aqui uma palavra bem singela e bem rápida para a minha reflexão e para a sua reflexão. Essa palavra ela se encontra-se lá em Êxodo. Depois vocês verifiquem na Bíblia de vocês, que eu estou sem a Bíblia. Dei uma meditada rápida aqui no carro. Está em Êxodo 16, versículo 1 e 2, que vai falar da saída do povo de Israel do Egito. Quando Deus tirou aquele povo, o povo dele do Egito, depois daquele povo ficar aprisionado por 400 anos na mão de Faraó. Então ali naquela época, aquele povo, ele sofreu muito, passou por muitas dificuldades ali. Então muitas das vezes nós também passamos por essas dificuldades também no dia a dia da nossa vida. Então a gente tem que refletir isso. E Deus, naquele momento da sua dificuldade daquele povo ele orava a Deus, clamava a Deus. O que é clamar? Gritava para Deus por misericórdia, para tirar eles daquela situação. E Deus ouviu o clamor daquele povo, como também ouve o nosso clamor quando a gente está desesperado, quando a gente está passando por alguma dificuldade. Deus ouve o nosso clamor quando a gente clama a Deus com sinceridade e com o coração aberto. E aquele povo clamou a Deus, gritou por misericórdia, gritou por socorro. E Deus socorreu aquele povo ali. Deus tirou aquele povo. E naquela trajetória que Deus tirou aquele povo, Deus também provou aquele povo para ver se realmente aquele povo amava Ele, adorava Ele verdadeiramente, não só pelaquilo que Deus fez com eles lá no Egito, mostrou toda sua glória. Deus passou com eles pelo deserto. E quando aquele povo passou pelo deserto, na caminhada deles pelo deserto, Deus botou eles à prova. E eles passaram por dificuldade, por provações, e começaram a murmurar. Murmuraram contra Moisés, murmuraram contra Arão, murmuraram contra Deus. Era um povo obstinado e de coração duro. Então o que eu quero deixar aqui com essa mensagem rápida para a minha reflexão e para a sua reflexão? Lembra-se, olha para trás de tudo que Deus já fez na nossa vida, as coisas boas que Deus tem feito na nossa vida e que vai fazer, porque Deus fez lá coisas boas na vida daquele povo, tirou eles da mão do aprisionador, mas só que eles foram um povo ingrato, um povo de ingratidão. Então a ingratidão para Deus é considerada como fosse uma desobediência. Então que nós sejamos mais gratos pelaquilo que Deus já fez na nossa vida. Então, quando a gente está na nossa bonança, está na nossa vida boa, esquecer de Deus, esquecer daquilo que Deus fez lá atrás, como aquele povo esqueceu, o povo de Israel esqueceu o que Deus fez lá atrás na vida deles. Entendeu? Deus abriu o mar vermelho para aquele povo passar, para não serem mortos por Faraó. Só que quando eles estavam na prova lá, eles começaram a murmurar, lembrar do Egito, lembrar do que eles comiam. Eles começaram a pedir carne, isso e aquilo, rejeitando tudo aquilo que Deus fez lá atrás. Então, reflita, por não ser uma pessoa ingrata. A ingratidão é uma coisa que Deus não gosta, é uma coisa que nos diminui espiritualmente. É o que eu quero deixar aqui. Seja mais grato pelaquilo que as pessoas fazem por você, pelaquilo que a pessoa já fez por você. Tenha gratidão, tenha humildade, porque esse espírito de humildade, ele alegra o coração de Deus. Agora, quando você é ingrato, que você não vê aquilo que as pessoas já fez por você, isso aborrece a Deus. Isso pode te levar à morte, como levou aquele povo que estava aprisionado lá no Egito. Entendeu? Eles morreram, todos eles no deserto, só entrou na terra prometida Josué e Caleb e os mais jovens que nasceram no deserto. Pela desobediência deles e pela ingratidão daquele povo, eles morreram. Então seja mais grato na sua vida pelas coisas que Deus fez na sua vida.
E não hoje você está bem, tudo, e você virar as costas para Deus, esquecer da onde que Deus te tirou, da onde que Deus te coloca hoje. Então é essa mensagem que eu quero deixar aqui de reflexão nessa manhã maravilhosa que a gente está aqui hoje. Um céu maravilhoso, ó. É isso. Então que sejam mais gratos, nós sejamos mais gratos pelo aquilo que Deus fez na nossa vida, sejamos mais gratos pelo aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo fez na nossa vida. Ele morreu na cruz do Calvário, sofreu por nós lá na cruz do Calvário, padeceu por nós para nos redimir a Deus, para nos dar nossa redenção, para nos reconciliar novamente com Deus. E hoje as pessoas, o mundo, vira as costas para Deus, viram as costas por nosso Senhor Jesus Cristo e não agradece aquilo que ele fez lá atrás, a morte de cruz. Então não é diferente como foi lá com o povo lá do Egito, lá o povo de Israel, não é diferente de hoje não. Hoje a humanidade vira as costas para Deus, muitos viram as costas, não todos, porque existem aqueles ainda que reconhecem a morte de cruz de Cristo. Então que nessa manhã de hoje nós sejamos mais gratos pelaquilo que Deus fez e vai fazer na nossa vida, porque a gente tem que reconhecer aquilo que ele fez lá atrás, a morte de cruz. Então fica na paz, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.